CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital, a única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande, cuidar de você. Esse é o plano. E Colégio Nota 10, líder em aprovação. 7 minutos, estamos de volta. Hoje nós vamos falar sobre ensino bilíngue aqui na CBN. Nos estúdios nós recebemos Fabrício Santos, diretor da Wizard. Ele vai falar então sobre o ensino bilíngue e a importância de falar um segundo idioma, principalmente o inglês. Fabrício, bom dia, obrigada pela sua participação aqui hoje. Bom dia, Lorraine, bom dia a todos os ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Bom, Fabrício, falar inglês é algo que já passou, deixou de ser um diferencial, se tornou aí um pré-requisito, obrigatório para um mundo cada vez mais globalizado. Os cursos de inglês começaram a ganhar espaço de uns anos para cá e também o ensino bilíngue começou a entrar em pauta aí. Mas a pergunta que eu faço é, o que é o ensino bilíngue? Bom, todas as escolas especializadas no ensino de idioma, assim como a Wizard, tem outras grandes redes também, nós priorizamos o ensino do idioma, seria o segundo idioma, né, que é tão buscado e tão importante para o mercado de trabalho. Com a crescente demanda por essa busca de aprendizado, as escolas também, algumas escolas regulares, passaram a tentar melhorar o ensino de inglês dentro das escolas regulares, né? As escolas nunca tiveram uma tradição assim tão grande de ter eficiência no ensino do idioma dentro do inglês. E quando elas passaram a ter maior demanda por tempo, os programas integrais com atividades extraclasses, eles passaram a buscar mais atividades e uma delas foi melhorar o ensino do idioma, né? Principalmente o inglês, é claro. E sim, passaram a investir um pouquinho mais nisso, né? E aí, aumentando essa carga horária, eles buscaram redes especializadas para melhorar este serviço, né? E acabaram que algumas escolas têm feito um bom trabalho, né, colocando esses cursos de inglês dentro da escola, que acaba complementando, sim, o que a gente faz nas escolas especializadas de inglês, assim como na Wizard, né? Seria, então, os alunos que participam, que frequentam uma escola bilíngue, aprendem a matéria no português e também as matérias no inglês, é isso? Aí a gente vai ter que, aí a gente abre um pouquinho o leque, né? No Brasil, a gente pode definir 3 modalidades de ensino bilíngue em escolas regulares. Existem as escolas internacionais. As escolas internacionais são escolas que seguem o cronograma, o currículo de um país de origem. Por exemplo, existem muito poucas escolas como essas no Brasil, principalmente em grandes centros como no Rio e São Paulo. Tem algumas escolas, por exemplo, americanas. Aí eles não seguem o currículo brasileiro, eles seguem o currículo, por exemplo, americano. Vamos supor também que possa ter uma escola que segue o currículo francês. Aí essa escola não segue o currículo do MEC, determinado pelo MEC, nada. Eles seguem o currículo totalmente francês. E quem rege as leis, as regras dessa escola, é toda a regra do país de origem, né? No caso, por exemplo, a França ou os Estados Unidos. Então, essa escola internacional, há algumas no Brasil que buscam atender esses alunos que são filhos de, por exemplo, de executivos que vêm trabalhar em grandes multinacionais e ficam um determinado período aqui no Brasil. Às vezes vêm trabalhar 3 anos e voltam para o seu país de origem. Aí, para não perder anos, vamos dizer assim, de escola, aí eles realmente se organizaram e tem essas escolas internacionais. Então, essas são as escolas internacionais, né? Existem as escolas bilíngues. Essas escolas bilíngues, elas devem oferecer entre 40% e 50% do conteúdo brasileiro no idioma de inglês. Então, seria mais ou menos, ela vai ensinar matemática, português, ciências, português não, né, claro, mas vai ensinar matemática, ciências, biologia, geografia em inglês. Então, essas escolas bilíngues, elas devem oferecer este conteúdo em inglês. E aí existem as escolas, que a gente tem em grande maioria aqui, que estão se difundindo muito, essa que tem muitas escolas comprando este pacote de inglês, vamos dizer assim. Essas são as escolas com programa bilíngue. Estes programas bilíngues, eles são aulas no contraturno das aulas regulares. Então, o aluno vai para a escola, por exemplo, faz aula normalmente de manhã. A aula do currículo brasileiro, assim, aquele que vai cair no Enem, enfim, que vai preparar ele para os vestibulares também, né? E aí, no contraturno, para suprir essa demanda das escolas integrais com atividades extracurriculares, eles têm aulas de inglês também e aulas em inglês. Essas aulas, assim, depois que o aluno já domina um pouco o conteúdo, eles fazem aulas, por exemplo, de artes, aulas de ciências,
alguma coisa, e alguma delas ainda pode querer buscar alguma coisinha do currículo americano, sim. Tanto é que algumas delas, elas oferecem até uma dupla certificação. Ao final do ensino médio, o aluno estaria lá com o certificado de conclusão do ensino médio e também do high school, que seria o americano. Tem alguma, desculpa interromper, mas tem alguma idade assim que é ideal o aluno, o adolescente, enfim, entrar para uma escola de ensino bilíngue ou qualquer idade? Não, assim, as escolas hoje, elas buscam... está crescendo muito isso, né? Está se tornando um termo comercial que até, assim, a gente sabe que tem escolas fazendo um trabalho muito bom, um trabalho muito sério, que tem grandes resultados. E tanto é que essas escolas, assim, a gente se complementa, né? O pessoal, nessas escolas que realmente fazem um bom trabalho, eles até veem a escola, eles indicam até a escola especializada como a nossa, como alguma coisa, não seria alguma coisa que substitui, por exemplo, as escolas de idioma, mas sim que complementa. O ensino não tem como a gente substituir, sim a gente agrega e vai complementando e realmente focando no maior aprendizado, né? Mas as escolas, o aprendizado para o inglês para a criança é ideal quando ela é bem pequenininha, porque a gente tem ainda a formação nasal dos sons. Tem muitos sons que a gente usa para falar inglês ou outro idioma que a gente não usa, por exemplo, para falar português. Então, por isso que é ideal, é tão legal que a criança comece a falar desde pequenininho, a praticar desde pequenininho, porque daí ela já vai treinando todos esses sons, a fluência, a fonética, para futuramente falar inglês ou o idioma estudado como o mais próximo possível de um nativo, né? Então, a idade seria quanto mais novinho, melhor. A gente indica, tem estudos, muitos estudos revelam que a idade de introduzir isso seria mais ou menos com uns 3 anos de idade, 3, 4 anos, por aí. Como que você avalia o avanço desse mercado, enfim, do ensino de línguas em Mato Grosso do Sul? Como é que está o cenário atualmente aqui no estado? O cenário está crescente. Não é à toa que a gente vê várias escolas, muitas escolas implementando buscando esse programa, né? Esses programas vêm complementar, sim, melhorar a eficiência de ensino de inglês dentro das escolas, né? E tem muito, a gente percebe que a demanda está crescendo porque tem muitas escolas investindo nisso, né? Há escolas de idiomas também abrindo em Campo Grande. Eu tenho observado, tem algumas redes que não existiam, que abriram do ano passado para cá. Então, o mercado vem crescendo, a demanda vem aumentando também, e cada vez mais a gente busca diferenciais, todas as escolas buscam os diferenciais para atender e suprir essa demanda, né? E pegar a maior parte do mercado possível, né? Como você acha que as escolas regulares, bilíngues e cursos online, eles estão afetando o mercado das escolas especializadas especializadas em curso de inglês? Não, até a gente vê, tem uma pesquisa também muito recente, que a gente pesquisa muito sobre isso e vai analisando o mercado dia a dia, né? Tem uma pesquisa recente também, e essa pesquisa vem se repetindo ao longo dos anos, né? Os cursos online, os alunos que matriculam nele não ficam matriculados mais do que 3 meses. Infelizmente, ainda no Brasil, a gente não tem uma internet tão boa. E esses cursos online, a gente precisa de uma internet eficiente, porque para aprender a falar qualquer idioma, que é o diferencial que todo mundo busca, a gente tem que falar, tem que praticar o idioma, tem que treinar a falar muito. Até por isso que as escolas que focam em conversação têm um grande diferencial, que os alunos saem de lá realmente falando inglês. Então, na parte, quando a gente vai para o online para se comunicar, falar inglês, praticar, treinar, compromete um pouquinho, não é à toa que os alunos não ficam muito tempo, né? As escolas regulares, bilíngues, elas também não afetam também muito o nosso mercado, porque até essas, como eu disse, né, essas que fazem um trabalho mais sério, que realmente, assim, que investem, que têm bons professores, eles enxergam e veem realmente como todas as escolas de idiomas especializadas como um complemento e não como substituição, né? E até os próprios pais, quando vão matricular seus alunos nas escolas regulares, eles já estão tendo percepção um pouco desse, que querendo ou não se tornou um pouco um termo comercial. Todas as escolas se definindo como escola bilíngue. Então se tornou um termo comercial que os pais já estão analisando isso realmente e vendo realmente se é ou não e analisando e buscando a definição do que é uma escola bilíngue ou não, ou uma escola com um curso de inglês, que é o que a gente vê na maioria das vezes, né? E também e os pais veem isso e vê até os profissionais que estão dentro dessas escolas. As escolas antigamente tinham essa ideia que a gente via que não tinha tanta eficiência em ensinar inglês. E tudo isso é muito novo, esse ensino, essas escolas bilíngues. Então não foi de uma hora para outra que as escolas acharam no mercado aí tantos profissionais preparados para suprir essa demanda, tantos professores que falam inglês
muito bem a ponto de ensinar inglês, eles não estavam disponíveis aí no mercado para suprir essa demanda de tantas escolas vindo com esse programa bilíngue, né? Então, não. Então, assim, o mercado ainda de escolas de idiomas é muito crescente, até porque também todos os professores nessas escolas, a maioria desses professores que estão nas escolas bilíngues, eles precisam de formação. Uhum. Então, eles vão buscar formação nas escolas especializadas em inglês ainda, né, enfim, assim como na Wizard. Então, o mercado, assim, a gente enxerga como complemento, assim, a gente admira que as escolas estão investindo cada vez mais nisso e incentivamos, né, e que os alunos cada vez mais aprendam, que todo mundo colabore para a gente ter cada vez mais pessoas falando inglês fluentemente, que é muito importante futuramente para o mercado de trabalho, para meio acadêmico e viagens, né? No Brasil, a gente ainda tem somente uma parcela da população que tem acesso aí ao inglês. Uhum. As escolas públicas caminham a passos lentos para o ensino bilíngue, né? Bom, outra coisa que eu queria abordar é a questão das viagens, dos intercâmbios, né? Como que isso pode contribuir para o ensino, para o aprendizado de uma outra segunda língua, do inglês? O intercâmbio é fantástico. Tudo aquilo que os alunos aprendem aqui, eles têm a chance de colocar em prática quando eles fazem uma viagem. A gente tem anualmente a gente acompanha os alunos em uma viagem acadêmica cultural, é uma imersão cultural. Então, a gente vê que, cara, eles praticam aqui em sala de aula e tudo, mas não tem muitas oportunidades de praticar fora da escola. Então, quando eles vão num ambiente que todo mundo fala inglês, é muito bacana, eles se surpreendem com tanto que eles têm um conhecimento, né? E flui naturalmente. Eles chegam lá, claro que uma primeira semana é uma semana de adaptação, mas na segunda semana eles já estão se desenvolvendo, já estão se comunicando. Normalmente, nesses intercâmbios, no que a gente faz, esse intercâmbio cultural, eles estudam inglês também lá. Nessas salas de aula que eles entram, tem gente do mundo inteiro. Então, lá, e não tem como se comunicar em outro idioma. Então, porque na sala de aula dele vai ter um holandês, um chinês, um japonês, um holandês, um francês. Então, o idioma comum para se comunicar é o inglês. Então, e eles se forçam a falar inglês, melhoram a pronúncia, eles vão se comunicar com pessoas do mundo inteiro em inglês. E esse que é o grande... que eu acho muito importante, né? Algumas pessoas falam, não, mas na Wizard você ensina inglês americano ou britânico? Gente, a gente ensina inglês, o foco é que o aluno aprenda a se comunicar em inglês, independente do sotaque, ele vai se comunicar em inglês com qualquer pessoa do mundo. Então, até porque lá a gente vai se deparar com pessoas, com franceses falando inglês, com gente de muitas nacionalidades diferentes, que realmente o importante é se comunicar, e claro que quanto mais próximo de um nativo falando, melhor. Mas a imersão cultural, sim, é muito importante, eles praticam muito e realmente vê que o mundo é muito maior do que esse que a gente está acostumado aqui, né? Bom, Fabrício, só para a gente encerrar, quais as orientações para quem quer aprender um segundo idioma, o inglês, por onde começar, como analisar os melhores cursos? Sim, analisar onde que quer chegar, qual o nível de proficiência que precisa. As empresas normalmente contratam e eles já definem, até processos seletivos, por exemplo, acadêmicos, de mestrado, de doutorado, eles definem mais ou menos o nível que é requerido. E existem exames internacionais que é por nota. Existe uma tabela europeia comum que a maioria das escolas usam, que é o CEFR, que são níveis de inglês. Então, você define ali que ali são 6 níveis diferentes, do 1 a 1 ao C2, e as empresas, de acordo com o cargo pretendido, quero ser um diretor, então tem que falar inglês melhor. Tem um cargo de analista, não precisa falar inglês, por exemplo, um nível C1, B2, um C2. Então, de acordo com o nível, o aluno pode traçar um plano de estudos. Vai depender, basicamente, para atingir esse nível de pretendido, vai depender da carga horária que ele vai estudar. E aí ele tem que fazer um planejamento semanal para ver quantas horas ele pode investir semanalmente e comparar esses níveis de acordo onde ele vai buscar esse curso para poder fazer esse programa de estudos, né, e se preparar certinho. É claro que as crianças têm um diferencial, que eles vão começar a estudar um pouquinho antes, né, enquanto comparando com os adultos, né? Mas sempre definindo as metas, né, e o objetivo, onde quer chegar, para poder traçar o plano de estudos. Tá certo, CBN Campo Grande hoje falando sobre ensino bilíngue e a importância de falar um segundo idioma. Nós recebemos Fabrício Santos, diretor da Wizard. Fabrício, eu quero agradecer a sua participação aqui na CBN Campo Grande, falando sobre esse assunto. Muito obrigado, Lohane, muito obrigado a todos os ouvintes pela oportunidade de falar um pouquinho mais sobre esse tema que é tão importante para o mercado de trabalho, para o meio acadêmico e de quem quer aprender a falar inglês. 9h52, nós voltamos daqui a pouco.
CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital, a única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande, cuidar de você. Esse é o plano. E Colégio Nota 10, líder em aprovação.